Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Como é a Antártica? Olha, eu não vou mentir, esse vídeo é o mais difícil até agora do canal. Claro que vocês vão ouvir falando isso no futuro algumas vezes novamente, mas é a verdade então. E o que eu quero dizer é que não levem ele levianamente, é um assunto muito complexo. Eu vou então passar um link da coisa que eu for citar. Por quê? Eu queria muito falar sobre esse assunto logo quando eu falei da Antártica no vídeo 7. Só que eu tive que fazer pelo menos 50 vídeos sobre Terra plana, explicando fatos e fenômenos, até poder falar dela novamente, pra vocês entenderem o quão complexo é esse assunto. Então, antes de que alguém poste algo sobre o globo, eu queria dizer que talvez esse canal tenha mais banidos do que inscritos no momento. Porque eu não estou aqui para aprender sobre globo. Se você quer ensinar sobre o globo, cria seu canalzinho lá e fala sobre o globo. Eu também não estou aqui para aprender sobre o globo, então. Eu estou aqui para ensinar o que eu sei sobre Terra plana. Apesar de eu ser jovem e ter essa carinha de bobo, eu sou o único cientista que tem um canal sobre Terra plana. E não estou falando só do Brasil não, estou falando lá fora também. Então eu estudei ciência da computação, ainda não me formei. É algo que eu vou levar alguns anos para conseguir. Mas infelizmente, então eu estou aqui só para ensinar. Se você não gostou, você tem todo o direito de não ver esse vídeo, você tem todo o direito de se inscrever. Esse é o espaço que eu tenho para expor o que eu sei. E graças a Deus, ele me colocou pessoas na frente que querem me ouvir, porque mesmo se eu tivesse 10 mil ou 100 milhões, eu ia estar falando igual. Então, haters gonna hate, certo? Almirante Byrd e Antártica. Esse é o primeiro vídeo que eu vou linkar para vocês verem. Ele vai falar... Esse daqui vai ser uma compilação, né, sobre as informações que ele dá numa entrevista. Essa entrevista eu não vou linkar, ela está na playlist documentários, que eu dublo essa entrevista que ele fez. Então tem na íntegra lá para vocês. Então a compilação das informações dessa entrevista está no vídeo do lado. Entre essas informações, as mais relevantes é primeiro que a Antártica tem tanto minério e tanto recurso que a humanidade pode usar por tempo indeterminado. Então se a gente continuar poluindo do jeito que está, gastando os recursos como óleo, carvão e gás natural por tempo indeterminado, vamos dizer aqui 100 mil anos, a humanidade ainda vai continuar bem, porque eles escondem tudo isso da gente. Então 98% mais ou menos do recurso mundial está lá, e eles não nos contam isso. Então quem vai falar isso vai ser o Almirante Byrd, e isso explica exatamente por que nenhum país do planeta está se preocupando com poluição, com gastar recursos. E explicaria também porque a China consegue ter tanto carvão, de onde ela tira tanto carvão, já que ela gasta quase 90%, se eu não me engano, da energia dela em carvão. Outra coisa é que ele nos diz que a Antártica está a 10 mil pés de altura. Então você pode ver essa muralha de gelo que muita gente conhece. As pessoas acreditam que essa é a muralha de gelo que cerca o mundo, né? Mas ela não passa de um degrauzinho pequenininho do que seria a verdadeira Antártica. Essa luz que está aqui atrás, branca, ela vai nos revelar algumas coisas, porém, infelizmente, pelo ponto de fuga que sobe a nossa vista, então a gente não consegue ver através do ponto de fuga, certo? E eu vou falar um pouco mais na frente porque a gente não consegue ver lá para lá, mas essa luz branca ela revela um pouco mais do que a gente pensa. Então, a Antártica ela é cercada assim por montanhas que são, segundo o Almirante Byrd, maiores que o Everest. Então as montanhas médias dela vão parecer como aquela muralha de gelo que aparece na série Game of Thrones, por um acaso que cercam o país que vive lá. Então são gigantescas. A Antártica é cercada por montanhas incrivelmente gigantescas, a gente tem isso como fato. Então ela tem incrivelmente minérios nela. A gente vai falar também sobre o formato do domo no vídeo Galáxias Planas, que vai ter aqui do lado.
Ele vai explicar, eu vou explicar nesse vídeo que desde um átomo até uma galáxia, ela vai ter seu cinturão de Van Allen, vai ter seu domo, né, o que seria. Então tudo tem o seu limite físico. A Terra não se estende indefinidamente, a gente sabe disso. Então a Terra a gente tem uma noção que ela é cercada por essas montanhas da Antártica e que elas param exatamente no que seria o tal de Van Allen, o domo. Outra coisa muito importante para esse vídeo é o pêndulo de Foucault. Eu sei que quando eu falo Foucault para algum planista old school, como eu chamo, que conheceu a Terra plana em 2015, eles ficam incrivelmente raivosos, nervosos, porque eles acreditam fielmente de que a palavra firme na Bíblia significa imóvel, é sinônimo de imóvel. Mas eu tenho uma professora mestre em línguas e o mestrado dela foi de que sinônimos não existem. Então imóvel pode ser um jato que se move muito rápido, só que ele não se quebra porque ele é firme. Pode ser uma árvore que recebe muitos ventos e continua firme. Então, independente do que as pessoas pensem, para mim, o pêndulo de Foucault ele vai provar que a Terra é plana. O pêndulo de Foucault ele prova a Terra plana e eu vou explicar isso por quê. Rapidinho, vocês podem checar lá no vídeo, eu explico minuciosamente como a construção disso. Tem uma fórmula para provar cada uma coisa que eu vou falar aqui, ok? Então primeiro ele vai, chequem no vídeo Árvore da Vida e Pangeia. Pelo fato da Terra estar se movimentando como um disco, você tem a Pangeia inicial e você vai ter a deriva continental indo para as bordas do planeta, se chocando contra o que seria o Van Allen, tá? O domo. Então aqui seriam as grandes cadeias montanhosas ao redor. Essa daqui são os continentes. Você pode ver a deriva continental. Porque o pêndulo de Foucault vai provar que a Terra plana é muito melhor explicando o planeta do que o globo. No globo, como eu disse no vídeo ali sobre a Pangeia, era para existir todo um terreno atrás. Aliás, eu explico isso no vídeo das placas tectônicas. Era para existir todo um continente atrás dessa expansão territorial, que foi a deriva continental, que não existe no globo. Então era para existir um continente fantasma que não existe. Então, mas como a Terra é plana, tudo se foi para o canto, tá? E isso a gente vê com o pêndulo de Foucault. Outra coisa que o pêndulo de Foucault prova é que a Terra tem um centro e tem uma borda. Por que isso? O centro e a borda, a sua frequência, o tempo que o Foucault leva para dar uma volta, são idênticas. Então a gente tem que no centro da Terra ele leva 23 horas, 46 minutos e 1 segundo, ou acho que são 56 minutos se eu não me engano, tá? Eu escrevi errado, sim, são 56 minutos e 1 segundo. E conforme você for indo em direção ao centro, tanto da borda quanto para o centro, ele vai ficando cada vez mais lento até sua volta tender ao infinito. Não é que ele não dá uma volta, tende ao infinito. Agora, então, o pêndulo de Foucault ele vai provar que a Terra tem o seu limite na Antártica, tá? Ele também vai explicar por que no hemisfério norte existem os furacões. Então, porque a água desce no ralo girando em sentido anti-horário, tá? Ele vai explicar por que exatamente no Equador a água desce reta, então o pêndulo de Foucault tende ao infinito. E ele vai explicar por que no hemisfério sul ele passa a girar para o outro lado. Então pense que ele estava fazendo assim, aí ele começa a frear e faz assim depois, entendeu? Chegando até a borda. É muito complexo esse assunto, então não julguem sem ter visto o vídeo sobre o pêndulo de Foucault explicando passo a passo como funciona, tá? Então o que a gente tem sabendo tudo isso? Que a Terra ela foi se expandindo para a borda. Então todo o nosso minério, tudo foi indo para a borda, criando uma barreira gigantesca de montanhas, uma cordilheira gigantesca de montanhas. Por que isso vai ser importante para entender a Antártica, né? Primeiro a gente tem que entender, então, que a Antártica tem seu limite. Ela não se estende definidamente, ela para em montanhas. A partir dessa montanha, se é o domo, se é o cinturão de Van Allen, a gente não tem como fato, é uma conjectura, tá? Que eu acho que está fundamentada no pêndulo de Foucault, que ele prova que ali é o fim é o ponto mais distante do centro.
A gente tem também que quanto mais longe você for para a Antártica, mais frio vai ser, porque mais longe do Sol está. Com isso, é uma troca constante de ventos, ou seja, da atmosfera que está em cima da Antártica e a atmosfera que está no continente. Então, da parte fria e quente, elas vão ficar trocando energia. Então, você tem certeza que ali os ventos são incrivelmente fortes. Eu tenho um vô que faleceu há um tempo atrás, e ele foi piloto da aeronáutica argentina. Ele passou 6 meses lá, e ele dizia que você não conseguia colocar a mão à frente e ver ela, porque era o que eles chamam de blizzard storm, né? Nevasca. É tão forte na Antártica, que você mal consegue ver a sua frente. Então você não consegue nem se guiar na Antártica. E é por isso que a gente vê aquela luz branca que eu mostrei logo no início. Ali seria tudo o nevasca, né? Então é muito perigoso você avançar para dentro da Antártica. Inclusive é proibido, inclusive para os cientistas avançarem para o sul. Cientistas que estão na Antártica, né? A gente vai ter também que durante 6 meses ao ano, quando o Sol está mais próximo do centro, né? Então quando é verão no hemisfério norte, a Antártica está completamente escura. Então, além de ter aquela blizzard cabulosa, você vai ter que você olhando para o continente, né? Essa imagem seria olhando para o continente. Isso seria o que você veria ao meio-dia, no máximo, né? Então, você vai ter que, além de incrivelmente tempestuosa, incrivelmente fria e incrivelmente escura. Então, você vai ter tempestades e mais tempestades quanto mais ao sul você vai. Então, não é à toa que a Antártica só está aberta à visita por uma parte do ano. Tem uma parte do ano que você não pode ficar lá, ou se ficar vai ser só ali na borda dela mesmo. Então, esse é um vídeo que eu tento explicar como é a Antártica. Então vocês imaginem um lugar muito frio, com muito vento, muita tempestade, com montanhas incrivelmente íngremes, ultrapassando a altura do Everest, inclusive. Apesar do vídeo da imagem que eu utilizei no pêndulo de Foucault, aquela tá muito errada, aquela figura, certo? Ela se estende por muito mais do que aparenta. Inclusive, tem muito minério por causa disso. Então você vai ter na borda do planeta uma incrível cordilheira de montanhas, onde escondem todos os recursos. E o que é interessante sobre isso, né? Os desinformantes, como eu provo que existem muitos deles, inclusive na Terra plana, eles vão só focar no domo. Só se fala sobre o domo, o que tem nele, o que tem atrás dele, sobre como é que ele é feito, do que ele é feito. Por que eles fazem isso? Porque o domo não vale muito dinheiro, né? A não ser que para a Tesla, porque ele queria tirar energia de lá, né? Eu vou falar sobre isso no futuro. E mataram ele. Então, fora o único cara que utilizaria o domo de alguma maneira, ele é incrivelmente irrelevante para o resto da humanidade. Todo o nosso recurso mineral, todo o nosso ouro, inclusive toda a água potável, se encontra nessas cordilheiras, se encontra na Antártica. E uma coisa interessante também é que existem pirâmides espalhadas pelo mundo inteiro. Isso é algo que você não ouve por aí. Então você vai ter pirâmides até no Brasil. Você pode pesquisar no Google sobre esses relatos. Vieram pessoas procurar elas aqui no passado. Tem uma história muito doida sobre isso. Então você vai ter pirâmides por todo o planeta. Existem, se eu não me engano, 10 mil na China, do qual você nunca ouviu falar. Não existem então só aquelas 3 pirâmides que a gente vê no Egito, né? O planeta é cheio delas. E acontece que a Antártica, ela parece que ela não estava tão congelada no passado, como dizem, né? Então parece que haviam árvores lá e tudo mais. Então é possível que existam pirâmides e conhecimento lá preservado por todo o tempo. Por que preservado? O próprio Almirante Byrd disse que ele voltou 6 meses depois, quando eles tiveram que evacuar, e a refeição que ele tinha em cima da mesa, inclusive a cerveja, ainda estavam perfeitas para se comerem. De tão frio que é lá, é como se fosse uma grande geladeira. Então eu acredito que é possível que não só recursos minerais existam na Antártica, mas é possível que exista conhecimento lá. E a partir de que a NASA foi criada, né, como eu provo que o dinheiro é possível que tenha sido gasto para explorar a Antártica, porque logo depois que o Almirante Byrd explorou a Antártica, fizeram a NASA, né?
Então é possível que muito conhecimento que a gente tenha hoje tenha saído de lá. Eu vou falar sobre pirâmides talvez em outro vídeo futuro. Esse vídeo é só sobre a Antártica. É muito complexo, então eu espero que vocês tenham ouvido todos os links que eu vou postar. Se vocês têm outra opinião completamente diferente, eu sei que principalmente os old school, os planistas, não se irritem comigo por eu falar que a Terra gira. É a minha opinião sobre um experimento científico. Eu não consigo me desconectar disso para aceitar que a Terra é firme só porque você define que a palavra firme seja imóvel. Eu sei que a palavra também imóvel vai aparecer uma única vez na Bíblia e ela vai fazer referência única e exclusivamente ao povo da humanidade. Se você ler a página no qual ela aparece, ela está se referindo ao povo que vive na Terra, ok? Estão entendendo esses conceitos? Podem odiar, podem se descrever, podem xingar, mas eu espero sinceramente do coração que vocês tenham gostado. Esses vídeos levam muito tempo para mim fazer, é muita pesquisa envolvida. Então, se vocês gostaram, inscrevam-se, deem seu voto, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau. Desce no ralo, girando em sentido anti-horário, tá? Ele vai explicar por que exatamente no Equador a água desce reta, então o pêndulo de Foucault tende ao infinito. E ele vai explicar por que no hemisfério sul ele passa a girar para o outro lado. Então pense que ele estava fazendo assim, aí ele começa a frear e faz assim depois, entendeu? Chegando até a borda. É muito complexo esse assunto, então não julguem sem ter visto o vídeo sobre o pêndulo de Foucault explicando passo a passo como funciona, tá? Então o que a gente tem sabendo tudo isso? Que a Terra ela foi se expandindo para a borda. Então todo o nosso minério, tudo foi indo para a borda, criando uma barreira gigantesca de montanhas, uma cordilheira gigantesca de montanhas. Por que isso vai ser importante para entender a Antártica, né? Primeiro a gente tem que entender então que a Antártica tem seu limite. Ela não se estende definidamente, ela para em montanhas. A partir dessa montanha, se é o domo, se é o cinturão de Van Allen, a gente não tem como fato, é uma conjectura, tá? Que eu acho que está fundamentada no pêndulo de Foucault, que ele prova que ali é o fim é o ponto mais distante do centro. A gente tem também que quanto mais longe você for para a Antártica, mais frio vai ser, porque mais longe do Sol está. Com isso, é uma troca constante de ventos, ou seja, da atmosfera que está em cima da Antártica e a atmosfera que está no continente. Então, da parte fria e quente, elas vão ficar trocando energia. Então, você tem certeza que ali os ventos são incrivelmente fortes. Eu tenho um vô que faleceu há um tempo atrás e ele foi piloto da aeronáutica argentina. Ele passou 6 meses lá e ele dizia que você não conseguia colocar a mão à frente e ver ela, porque era o que eles chamam de blizzard storm, né? Nevasca. É tão forte na Antártica que você mal consegue ver a sua frente. Então você não consegue nem se guiar na Antártica. E é por isso que a gente vê aquela luz branca que eu mostrei logo no início. Ali seria tudo o nevasca, né? Então é muito perigoso você avançar para dentro da Antártica. Inclusive é proibido, inclusive para os cientistas eles avançarem para o sul. Cientistas que estão na Antártica, né? A gente vai ter também que durante 6 meses ao ano, quando o Sol está mais próximo do centro, né? Então quando é verão no hemisfério norte, a Antártica está completamente escura. Então, além de ter aquela blizzard cabulosa, você vai ter que você olhando para o continente, né? Essa imagem seria olhando para o continente. Isso seria o que você veria ao meio-dia, no máximo, né? Então, você vai ter que, além de incrivelmente tempestuosa, incrivelmente fria e incrivelmente escura. Então, você vai ter tempestades e mais tempestades quanto mais ao sul você vai. Então não é à toa que a Antártica só está aberta à visita por uma parte do ano. Tem uma parte do ano que você não pode ficar lá, ou se ficar vai ser só ali na borda dela mesmo. Então esse é um vídeo que eu tento explicar como é a Antártica. Então vocês imaginem um lugar muito frio, com muito vento, muita tempestade, com montanhas incrivelmente íngremes, ultrapassando a altura do Everest inclusive.
Apesar do vídeo da imagem que eu utilizei no pêndulo de Foucault, aquela tá muito errada, aquela figura, certo? Ela se estende por muito mais do que aparenta. Inclusive, tem muito minério por causa disso. Então, você vai ter na borda do planeta uma incrível cordilheira de montanhas, onde escondem todos os recursos. E o que é interessante sobre isso, né? Os desinformantes, como eu provo que existem muitos deles, inclusive na Terra plana, eles vão só focar no domo. Só se fala sobre o domo, o que tem nele, o que tem atrás dele, sobre como é que ele é feito, do que ele é feito. Por que eles fazem isso? Porque o domo não vale muito dinheiro, né? A não ser que para Tesla, porque ele queria tirar energia de lá, né? Eu vou falar sobre isso no futuro, e mataram ele. Então, fora o único cara que utilizaria o domo de alguma maneira, ele é incrivelmente irrelevante para o resto da humanidade. Todo o nosso recurso mineral, todo o nosso ouro, inclusive toda a água potável, se encontra nessas cordilheiras, se encontra na Antártica. E uma coisa interessante também é que existem pirâmides espalhadas pelo mundo inteiro. Isso é algo que você não ouve por aí. Então você vai ter pirâmides até no Brasil. Você pode pesquisar no Google sobre esses relatos. Vieram pessoas procurar elas aqui no passado. Tem uma história muito doida sobre isso. Então você vai ter pirâmides por todo o planeta. Existem, se eu não me engano, 10 mil na China, do qual você nunca ouviu falar. Não existem então só aquelas 3 pirâmides que a gente vê no Egito, né? O planeta é cheio delas. E acontece que a Antártica, ela parece que ela não estava gastando os recursos como óleo, carvão e gás natural por tempo indeterminado. Vamos dizer aqui 100 mil anos, a humanidade ainda vai continuar bem, porque eles escondem tudo isso da gente. Então 98% mais ou menos do recurso mundial está lá, e eles não nos contam isso. Então quem vai falar isso vai ser o Almirante Byrd, e isso explica exatamente por que nenhum país do planeta está se preocupando com poluição, com gastar recursos. E explicaria também porque a China consegue ter tanto carvão, de onde ela tira tanto carvão, já que ela gasta quase 90%, se eu não me engano, da energia dela em carvão. Outra coisa é que ele nos diz que a Antártica está a 10 mil pés de altura. Então você pode ver essa muralha de gelo que muita gente conhece. As pessoas acreditam que essa é a muralha de gelo que cerca o mundo, né? Mas ela não passa de um degrauzinho pequenininho do que seria a verdadeira Antártica. Essa luz que está aqui atrás, branca, ela vai nos revelar algumas coisas, porém, infelizmente, pelo ponto de fuga que sobe a nossa vista, então a gente não consegue ver através do ponto de fuga, certo? E eu vou falar um pouco mais na frente porque a gente não consegue ver lá para lá, mas essa luz branca ela revela um pouco mais do que a gente pensa. Então, a Antártica ela é cercada assim por montanhas que são, segundo o Almirante Byrd, maiores que o Everest. Então as montanhas médias dela vão parecer como aquela muralha de gelo que aparece na série Game of Thrones, por um acaso que cercam o país que vive lá. Então elas são gigantescas. A Antártica é cercada por montanhas incrivelmente gigantescas, a gente tem isso como fato. Então ela tem incrivelmente minérios nela. A gente vai falar também sobre o formato do domo no vídeo Galáxias Planas, que vai ter aqui do lado. Ele vai explicar, eu vou explicar nesse vídeo que desde um átomo até uma galáxia, ela vai ter seu cinturão de Van Allen, vai ter seu domo, né, o que seria. Então tudo tem o seu limite físico. A Terra não se estende indefinidamente, a gente sabe disso. Então a Terra a gente tem uma noção que ela é cercada por essas montanhas da Antártica e que elas param exatamente no que seria o tal de Van Allen, o domo. Outra coisa muito importante para esse vídeo é o pêndulo de Foucault. Eu sei que quando eu falo Foucault para algum planista old school, como eu chamo, que conheceu a Terra plana em 2015, eles ficam incrivelmente raivosos, nervosos, porque eles acreditam fielmente de que vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Como é a Antártica? Olha, eu não vou mentir, esse vídeo é o mais difícil até agora do canal. Claro que vocês vão ouvir falando isso no futuro algumas vezes novamente, mas é a verdade. Então, e o que eu quero dizer é que não levem ele levianamente, é um assunto muito complexo
Eu vou então passar um link da coisa que eu for citar. Por quê? Eu queria muito falar sobre esse assunto logo quando eu falei da Antártica no vídeo 7. Só que eu tive que fazer pelo menos 50 vídeos sobre Terra plana, explicando fatos e fenômenos, até poder falar dela novamente, pra vocês entenderem o quão complexo é esse assunto. Então, antes de que alguém poste algo sobre o globo, eu queria dizer que talvez esse canal tenha mais banidos do que inscritos no momento. Porque eu não estou aqui para aprender sobre o globo. Se você quer ensinar sobre o globo, cria seu canalzinho lá e fala sobre o globo. Eu também não estou aqui para aprender sobre o globo, então. Eu estou aqui para ensinar o que eu sei sobre Terra plana. Apesar de eu ser jovem, ter essa carinha de bobo, eu sou o único cientista que tem um canal sobre Terra plana. E não estou falando só do Brasil não, estou falando lá fora também. Então eu estudei ciência da computação, ainda não me formei. É algo que eu vou levar alguns anos para conseguir. Mas infelizmente, então eu estou aqui só para ensinar. Se você não gostou, você tem todo o direito de não ver esse vídeo, você tem todo o direito de se inscrever. Esse é o espaço que eu tenho para expor o que eu sei. E graças a Deus, ele me colocou pessoas na frente que querem me ouvir, porque mesmo se eu tivesse 10 mil ou 100 milhões, eu ia estar falando igual. Então, haters gonna hate, certo? Almirante Birge e Antártica. Esse é o primeiro vídeo que eu vou linkar para vocês verem. Ele vai falar... Esse daqui vai ser uma compilação, né, sobre as informações que ele dá numa entrevista. Essa entrevista eu não vou linkar, ela está na playlist documentários, que eu dublo essa entrevista que ele fez. Então tem na íntegra lá para vocês. Então a compilação das informações dessa entrevista está no vídeo do lado. Entre essas informações, as mais relevantes é, primeiro, que a Antártica tem tanto minério e tanto recurso que a humanidade pode usar por tempo indeterminado. Então, se a gente continuar poluindo do jeito que a palavra firme na Bíblia significa imóvel, é sinônimo de imóvel. Mas eu tenho uma professora mestre em línguas e o mestrado dela foi de que sinônimos não existem. Então, imóvel pode ser um jato que se move muito rápido, só que ele não se quebra porque ele é firme. Pode ser uma árvore que recebe muitos ventos e continua firme. Então, independente do que as pessoas pensem, para mim, o pêndulo de Foucault ele vai provar que a Terra é plana. O pêndulo de Foucault ele prova a Terra plana e eu vou explicar isso por quê. Rapidinho, vocês podem checar lá no vídeo, eu explico minuciosamente como a construção disso. Tem uma fórmula para provar cada uma coisa que eu vou falar aqui, ok? Então primeiro ele vai, chequem no vídeo Árvore da Vida e Pangeia. Pelo fato da Terra estar se movimentando como um disco, você tem a Pangeia inicial e você vai ter a deriva continental indo para as bordas do planeta, se chocando contra o que seria o Van Allen, tá? O domo. Então aqui seriam as grandes cadeias montanhosas ao redor. Essa daqui são os continentes. Você pode ver a deriva continental. Porque o pêndulo de Foucault vai provar que a Terra plana é muito melhor explicando o planeta do que o globo. No globo, como eu disse no vídeo ali sobre a Pangeia, era para existir todo um terreno atrás. Aliás, eu explico isso no vídeo das placas tectônicas. Era para existir todo um continente atrás dessa expansão territorial, que foi a deriva continental, que não existe no globo. Então era para existir um continente fantasma que não existe. Então, mas como a Terra é plana, tudo se foi para o canto, tá? E isso a gente vê com o pêndulo de Foucault. Outra coisa que o pêndulo de Foucault prova é que a Terra tem um centro e tem uma borda. Por que isso? O centro e a borda, a sua frequência, o tempo que o Foucault leva para dar uma volta, são idênticas. Então a gente tem que no centro da Terra ele leva 23 horas, 46 minutos e 1 segundo, ou acho que são 56 minutos, se eu não me engano, tá? Eu escrevi errado, sim, são 56 minutos e 1 segundo. E conforme você for indo em direção ao centro, tanto da borda quanto para o centro, ele vai ficando cada vez mais lento até sua volta tender ao infinito. Não é que ele não dá uma volta, tende ao infinito.
Agora, então, o pêndulo de Foucault ele vai provar que a Terra tem o seu limite na Antártica, tá? Ele também vai explicar por que no hemisfério norte existem os furacões, então, porque a água